Olá, muito boa tarde. Neste dia reservamos espaço para as propostas bíblicas do próximo domingo. É uma análise em que contamos com a presença de Frei José Nunes, que é professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Boa tarde, obrigado por estar aqui entre nós, uma vez mais. Estamos em pleno agosto e, como tal, é um mês tradicionalmente reservado ao descanso para muita gente. Pois. Muitos, por estes dias, encontram-se de férias. Enfim, tendo em conta todas as alterações que... Sim, este ano as férias, é verdade, para muita gente começaram mais cedo foram exato, impostas. Mas admitamos que muitos ainda usufruem delas por estes dias. Ia-lhe sugerir... Olha, eu como professor na universidade, agora só mesmo agosto. Porque com pandemias ou sem pandemias... Há trabalhos até ao fim de julho, exames, isto, aquilo, aquilo outro, e depois no princípio de setembro já há aulas. Portanto, isto... Antes de iniciarmos a análise deste 22º Domingo do Tempo Comum, pedia-lhe algumas sugestões para aproveitar ainda melhor estes dias de paragem. Pois, para muitos já estarão a acabar, mas pronto. Então eu faço aqui 3 tipos de sugestões. Uma é de lugares. Eu tive a oportunidade de há pouco tempo, passar uns bons dias, uma semana inteira, para a zona de Lamego, que é uma zona realmente maravilhosa, quer dizer, tem vistas estupendas para o Douro, para montanhas, para o Marão, para a Serra da Estrela, enfim, é uma coisa maravilhosa, e com aldeias, lugares, com igrejas muito bonitas, tem vários lugares até de estilos românicos, de construções de estilo românico, enfim, é maravilhoso. Isto para além da gastronomia, que é uma coisa também sempre muito importante, desde as bolas aos champanhes, passando pelos cabritos e por não sei mais quê. Bem, portanto, realmente é um sítio maravilhoso. Outro que eu também destacaria, embora, enfim, também já é visitado por muita gente e conhecido por muita gente, a Costa Vicentina. Isto estes tempos de verão, de calor, praias, que praias maravilhosas e bonitas, não é? Quer dizer, a qualidade da praia em si é muito boa, as vistas são maravilhosas, a água estupenda, e portanto a gente fala, há umas mais conhecidas, Mil Fontes, Porto Covo, mas há tanta outra, não é? Quer dizer, há Sines, É importante os portugueses descobrirem melhor o país que têm. Com certeza, até nesse aspecto, infelizmente esta pandemia que se abateu levou a que houvesse um bocado mais essa publicidade e essa consciência ao mesmo tempo de que nós, podendo aproveitar realmente as maravilhas do país, quer dizer, já que não vêm tantos, que a gente não pode ir para o estrangeiro ou que os outros não podiam vir para cá, que a gente aproveitasse o nosso país, que é maravilhoso. Bom, esse era um tipo de sugestão. Uma outra sugestão, talvez algum livro, aqui há tempo, não há muito tempo, saiu um livro, isto é para pessoas talvez mais ligadas à igreja, mais militantes, digamos assim, mas muito importante, que é o novo Diretório-Geral da Catequese. Nos últimos 50 anos saíram 3, um em 71, outro em 97, todos muito bons, e agora acaba de sair outro, há um mês ou 2. E é um texto muito bom, que fala sobre a catequese em geral, os vários modelos, as várias possibilidades, os vários destinatários, e tendo muito em consideração a nossa cultura de hoje, a cultura do digital. É muito interessante. Um outro livro que eu também recomendaria, agora de outro género, um romance, que foi prémio do romance cá em Portugal, aqui há algum tempo, do Mário de Carvalho, chama-se Um Deus Passeante sobre a Brisa da Tarde. E é um livro sobre o aparecimento dos cristãos aqui na Lusitânia, no nosso lugar, na Ibéria, na Península Ibérica, na Lusitânia, no século II, III, e os cristãos apareceram aqui como uma seita, eram vistos pelas pessoas do Império, as pessoas que cá viviam, não é? Pelo Império Romano, como uma seita, e uma seita horrorosa, que era contra a humanidade, da cultura do Império, enfim, com os costumes estranhíssimos. Eram os cristãos. É um livro maravilhoso, é um livro que realmente vale a pena. E já agora fazia uma sugestão também pronto, isto é tempo de férias, também é tempo da gente poder desfrutar da vista e também de outros sentidos, neste caso dos ouvidos. E terminava com a sugestão de 2 CDs que eu escutei nestes últimos tempos. Um
com músicas famosas, já muito antigas, de TZ. As músicas de TZ realmente são maravilhosas, porque para quem é cristão há toda uma espiritualidade por trás daquelas músicas, daqueles refrões que se vão repetindo, mas de uma beleza inacreditável, inacreditável. E é por isso que atraem desde há dezenas de anos milhares e milhares e milhares e milhares de jovens, e já não tão jovens, não é? Portanto, vale a pena ouvir a música de TZ. E a outra é um disco que saiu também, não sei, há 2, 3 meses, que eu acho extraordinário, que é do Pedro Joia, de guitarra, portanto é um instrumental, só guitarra, viola, a tocar cantigas e baladas do Zeca Afonso. É uma coisa extraordinária. São só 10 enfim, dos temas mais conhecidos do Zé Afonso, e é só guitarra, portanto ali não há voz, mas é como agora os jovens dizem, é brutal. É de uma beleza e de uma qualidade, realmente uma coisa extraordinária, e vale a pena. E o contacto com a música, estas sonoridades tantas vezes são acesso mais facilitado também a experiências de espiritualidade, de reflexão, de descoberta de interioridade, das nossas interioridades, não é? E de fazer silêncio e reflexão. Ler um livro, um bom livro, escutar uma boa música, ver uma bela paisagem, isso conduz-nos a Deus. Porque tudo isto é fruto da obra criadora de Deus. Quem tem fé, quem acredita em Deus, vê Deus em todas estas realidades da cultura e da natureza. Não é? E, portanto, até porque Jesus disse, a Deus nunca ninguém o viu. De qualquer maneira, nós, ao olhar para Jesus, podemos ver a Deus. Não só porque Ele é o Filho de Deus, dizemos nós, mas porque Ele é a maneira de Deus ser entre nós. A Deus a gente não o vê, mas ao olhar para Jesus, a gente vê Deus. Da mesma maneira que a Deus a gente não o vê, mas como Deus é amor, se a gente vê uma realidade de amor, ou entre pessoas que estão casadas, ou entre irmãos, ou entre amigos, ou entre pessoas que são solidárias e que estendem a mão ao necessitado, a gente olha para isso e a gente é conduzido a Deus. Claro. Deus deixa-se ver, de facto, é preciso ter os olhos abertos. Exatamente, é percebê-lo também claro. Nestes detalhes, que não são assim tão detalhes quanto isso. Pois. Muito bem, Frei José Nunes, vamos avançar nesta análise também à proposta bíblica deste próximo domingo, 22º do Tempo Comum, e assim, olhando o pano de fundo, o cenário, digamos assim, desta proposta litúrgica, temos aqui uma apresentação, digamos, da cruz, um instrumento de sofrimento, ou o sofrimento também como itinerário e caminho de salvação. Sim. Há aqui uma antecipação já no Evangelho também daquilo que vai acontecer, Deus deixa antever um bocadinho as coisas. Pois, sem dúvida, e carece realmente de alguma explicação no sentido de algum bom entendimento do que aqui se trata, não é? Já vamos ao Evangelho, que era o que estávamos a falar, mas de facto estava o Henrique a falar e eu estava a recordar que se calhar até há uma ideia central que une as 3 leituras, que é a da entrega, de pôr-se ao serviço dos outros, da pessoa entregar-se, da pessoa imolar-se, digamos assim, não por vontade própria, já vamos aí à questão do Evangelho, mas o plano que Deus tem para cada um de nós é pôr-se ao serviço dos outros. Isso às vezes implica alguma cruz. Ora bem, o que é que e todas as leituras falam um pouco disso, dessa temática. No Evangelho trata-se disto, quer dizer, Jesus prega a multidões, tem grande aceitação, muita gente à volta dele, depois começa a haver umas oposições, primeiro da família, os seus conterrâneos, depois fariseus, escribas, doutores da lei, enfim, bom. E a uma certa altura, que é o que aparece no Evangelho de hoje, de São Mateus, neste capítulo 16, Jesus diz, eu agora tenho que falar claramente a Jerusalém. Ora, os discípulos, nomeadamente os 12, os mais próximos de Jesus, sabem que isso, para falar bom português, era ir meter-se na boca do lobo. Porque eles sabiam da oposição que já havia contra Jesus e, portanto, tu ir para Jerusalém nem pensar. Lá vão-te prender e vão-te julgar e provavelmente vão-te matar. Pré-anúncio da cruz. E Jesus diz, não,
Diz a Pedro, afasta-te, isso são pensamentos demasiado humanos, quase demoníacos. Não, os pensamentos de Deus são, a palavra tem que ser proclamada em todo o lado e claramente no centro, na capital, na cidade de Deus, que é Jerusalém. Portanto, eu tenho mesmo que ir a Jerusalém. Então nós vamos também contigo e tal. Bom, muito bem. Ora, isto carece de ser bem entendido, porque pode haver interpretações que, subrepticiamente, introduzam nestes textos uma ideia de que, afinal, a cruz é uma coisa boa, que Jesus quis foi a cruz, e até que Deus Pai é que empurrou Jesus para morrer na cruz, para com um sacrifício muito grande, ficar aplacado na sua ira e depois nos perdoar. Bem, isso é uma aberração. Isso é uma aberração. Jesus nunca quis a cruz. Jesus nunca quis morrer. Uma pessoa que quer morrer, que se suicida, com todo o respeito que nós temos pela tragédia que é, pelo sofrimento das pessoas que são conduzidas ao suicídio, pode ser um sofrimento muito grande, uma angústia muito grande, ou pode ser um certo masoquismo, a pessoa querer, no fundo, desejar e realizar mal a si mesmo. Ora, Jesus não tinha esse problema. Nós sabemos que Jesus, do ponto de vista psicológico, era são. E também, do ponto de vista mental e espiritual, não era masoquista. Jesus não quis a morte, isto tem que ficar claríssimo. Jesus não quis morrer, Jesus não se suicidou. Ora, uma interpretação errada deste texto pode dizer assim, Jesus é que quis ir para Jerusalém, sabia que ia morrer, quis ir para lá, não quis fugir a isso. Não, a questão é outra. Jesus é fiel ao seu plano. O seu plano é fazer o bem a toda a gente, é falar qual é a vontade de Deus para o mundo, para a história. E disso ele não se desvia nem 1 milímetro. Agora, isso traz problemas. Paciência, Jesus não procura os problemas, criam-lhes, mas ele, por fidelidade, por coerência, não foge aos problemas e por isso aceita estas circunstâncias. Aliás, repare, Henrique, há textos, até no Novo Testamento, e que depois são recolhidos na liturgia e que nós até rezamos muitas vezes nas missas, que dizem assim, por exemplo, na Eucaristia, entregou-se voluntariamente à morte. Nós dizemos isto em todas as missas. Mas o que é isto? Então Jesus quis morrer, Jesus quis procurar, entregou-se voluntariamente. Isso é preciso ser muito bem entendido. Deus Pai não quis a morte de Jesus, aceitou, dando a liberdade aos homens, que homens maus o matassem. Depois a última palavra foi dele, ressuscitou Jesus. Porque Deus quer a vida. Trata-se de aquilo que já disse, de não se desviar do seu caminho e do seu objetivo. Fidelidade a um projeto. Uma questão de coerência. Uma questão de coerência. Ora, se isso traz problemas, pronto, mas isso é o que nós vivemos também na vida. Nós, se queremos ser pessoas coerentes e falar um pouco a verdade, isso às vezes traz-nos algum dissabor. Às vezes entre amigos, às vezes entre familiares, às vezes no local de emprego. Falar as verdades. Falar, é como o povo diz. Falar as verdades, isso às vezes traz problema. Não é que a gente queira o problema. Isso é consequência. Não é? Mas, agora, que Jesus viveu uma vida toda de entrega, sim. Entrega de gasto e desgaste pessoal a favor dos outros e sem se desviar 1 milímetro, até aceitou morrer pelo bem a fazer. Mas... Já estamos na análise, ao fim e ao cabo, deste Evangelho de Mateus, mas aqui há um desconcerto, digamos, por parte daqueles que o acompanhavam. É-lhes difícil perceber esta realidade. Porque isso toca aí num ponto muito importante. Eu não tinha pensado realmente desenvolvê-lo, digamos assim, mas toca aí num ponto muito importante. É que as pessoas em Israel, no tempo de Jesus, andava tudo ainda à espera do Messias. Aliás, os nossos irmãos judeus ainda estão à espera do Messias, porque não reconhecem que Jesus foi o Messias há 2000 anos, não é? Ora, eles estavam à espera do Messias. E qual era a ideia de Messias, ou seja, de enviado de Deus, de Salvador, que eles tinham? Era a ideia de um chefe guerreiro, político-militar. E embora no Antigo Testamento, em percentagens ínfimas, talvez de 1 ou 2%, aparecia um outro tipo de Messias. Por exemplo, pode-se falar do Messias, o Filho do Homem, como aparece na visão de Daniel, é o capítulo 7 de Daniel, e aí o Messias não seria provavelmente um chefe militar, mas seria
um juiz universal que no final dos tempos estaria sentado à direita de Deus e julgaria tudo e todos. Era uma outra noção de Messias. E algum profeta, como Ezequiel ou Zacarias, falam de um Messias pacífico, montado num jumento, que é o que vai acontecer a Jesus quando entra em Jerusalém, vai sentado num burrinho, filho de uma burrinha, não é? Bom, então isso seria um Messias pacífico. Mas mais de 90%, quase a totalidade dos judeus, esperava era um Messias guerreiro. Ora, um Messias guerreiro tem que ter armas, exército, e não ir sem armas meter-se na boca do lobo para morrer. Então, claro, os discípulos querem é que Jesus se assuma como... Não vá meter-se no meio dos problemas até para ser perseguido, preso e morto, mas assume um poder como verdadeiro Messias. Portanto, aliás, e eles não aprenderam a coisa tão cedo, porque depois de Jesus ressuscitar, o Pedro e os outros, diz os Atos dos Apóstolos, perguntam a Jesus, quando vem depois da ressurreição, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Eles ainda estavam com essa. Sim, é difícil mudar aquele registro. Aliás, entre eles, já sabemos isso. O Tiago e o João, um dia foram ter com ele. Um dos evangelhos dizem que esses dois foram ter com Jesus. Queremos um lugar, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Claro, primeiro-ministro e ministro sem pasta, não é? Quer dizer, ao lado do presidente. No outro evangelho é curioso, não são eles dois, os irmãos, Pedro e João, que vão Tiago e João, que vão diretamente pedir a Jesus. É a mãe. A mãe, a mulher de Zebedeu, a mãe deles é que vai, vê lá se dás aos meus filhos um lugar à tua direita e à tua esquerda. Mas no fundo, andava tudo à procura do bom lugar, do chefe, do mandar. E Jesus diz, aí no Evangelho de hoje, quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Ganhar a vida, ganhar a verdadeira vida no céu, mas já aqui, uma vida feliz, uma vida com sentido, uma vida verdadeira, que a gente intui e sente como verdadeira, é pôr-se realmente a gastar ao serviço dos outros. Aí é que a pessoa é feliz. Frei José Nunes, vamos ainda espreitar aqui, não temos muitos minutos, mas a primeira leitura. O Jeremias tem esta noção da fidelidade, da entrega, de se manter fiel num caminho, mas, como disse, esta questão de sermos coerentes e dizer a verdade não é nada fácil, traz muitos dissabores e ele, por momentos, sente esta tentação também de se afastar e de renunciar à missão, não é? Pois é. Quer desistir. Estou farto disto, não é? Perdeu a paciência. Isto até me faz lembrar uma coisa. É que, pois, nós muitas vezes na nossa missão temos dificuldades. O Jeremias tinha ao anunciar, lá está, ao dizer as tais verdades. Mas todos nós, qualquer cristão, pode sentir dificuldades na vida, ou por uma doença que aparece, ou uma incompreensão, ou uma perseguição até que é feita, ou, enfim, por qualquer motivo. E a gente pode perder a paciência, digamos assim, e querer desistir. E nessas alturas também é preciso ter paciência com Deus, que é o título, estou-me a lembrar agora disto, é o título de um livro desse teólogo que ficou famoso aqui há 8, 10 anos, o Thomas Alick, não é? Foi cá a Portugal já, sim. As edições paulinas têm traduzido os livros todos dele. Está na berra, está na moda, não é? E ele escreveu aqui há meia dúzia de anos, não sei, um livro que é Paciência com Deus. E é muito interessante, e muito profundo, e muito verdadeiro, quer dizer. E é o que se trata aqui também, realmente neste caso do Jeremias. E de todos nós. Nós, em geral, pensamos ter paciência é a paciência com os outros. Tenho que ter paciência com aquela pessoa. Ainda por cima, ela é tão chata. Aliás, a 6ª obra espiritual de misericórdia, há 14 obras de misericórdia. 7 espirituais, 7 corporais. A penúltima das espirituais é ter paciência, sobretudo com as pessoas molestas. Quer dizer, com os chatos, que a gente já não... Ter paciência. Isso é uma obra de misericórdia. É uma obra de misericórdia. Mas nós não temos que ter só paciência com os outros. Também temos que ter paciência connosco próprios. De nos aceitar como somos, saber que não somos perfeitos, deixar que Deus trabalhe em nós e vá trabalhando em nós para a perfeição. Precisamos ter muita paciência comigo mesmo. E depois, a tal que estávamos aqui a falar, paciência com Deus. É que nós, diante das dificuldades, diante das perseguições, diante dos sofrimentos, a gente às vezes quer desistir. E a gente reclama. A gente deixou de ter paciência com Deus. A gente não vê Deus. É uma obscuridade. A gente está nas trevas. Senhor, o próprio Jesus diz, meu Deus, porque me abandonaste? Desapareceste? Ora,
paciência com Deus. Quer dizer, saber na fé que Deus não é cego e que nós, estando no sofrimento e muitas vezes a ser perseguidos e a não compreender o mal que nos atinge, Deus não é cego, Deus está-nos a ver, e a fé aí vem em auxílio realmente e a esperança. Claro. E, por fim, o São Paulo aos Romanos faz aqui um apelo a não nos conformarmos com este mundo. É preciso ter esta capacidade de nos transformarmos. A nós e à realidade. Também. E aos outros, e à realidade, não é? Exato. Temática muito sempre em voga e que o Papa Francisco tem desenvolvido e que escreveu a grande encíclica Laudato Si. Nós temos realmente que renovar toda a criação. A começar pela pessoa humana, que está no centro da criação. A ecologia não é só tratar das focas ou do plástico nos mares. Em primeiro lugar, das pessoas. Quer dizer, aliás, está tudo interligado, diz o Papa, não é? Mas, portanto, cuidar de nós, renovarmos a nós próprios e renovar toda a criação, não é? E São Paulo também aí volta a tocar no tal tema que aparecia na primeira leitura e no Evangelho, não é? O entregar-se, oferecei-vos a vós mesmos como um sacrifício agradável a Deus. O verdadeiro sacrifício que agrada a Deus é a gente entregar-se aos outros, não é a gente andar a oferecer sacrifícios externos. E termino, Jesus não era um sacerdote a oferecer sacrifícios de animais no templo. Jesus nunca fez isso. Ser sacerdote e sacrificar-se não é andar a sacrificar animais ou coisas externas. É assim mesmo, entregar-se aos outros. A atitude de vida e a coerência. Atitude de vida, a coerência e pôr-se ao serviço de quem precisa. Frei José Nunes, muito obrigado por todas estas, digamos, este contributo precioso para percebermos realmente o verdadeiro alcance e convite e apelo que nos fazem estes textos bíblicos. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós. Mesmo a terminar, recordo que mais logo, pelas 22h45, podem ainda acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, que é emitido na Antena 1. Tenha então uma boa tarde, se for o caso também, umas boas férias.